Muita gente tem adoração pelas trufas, mas meu convidado de hoje provavelmente tem muito mais. Depois de uma viagem à Itália, ele e a esposa montaram um negócio que virou uma referência na iguaria, a Tartuferia São Paulo. Para quem é fã de trufas, é um prato cheio. Dá para prová-las até com o ovo perfeito com fonduta de queijo. No Se Meu Inconsciente Falasse de hoje, Carlos Claro. Este videocast é um oferecimento do Resposta, a maior plataforma de pesquisa e experiência do cliente CRM no Brasil. É utilizada pelas melhores marcas e gestores que acreditam em dados e na fidelização por meio de experiências. Com tablets, QR Codes e outras ferramentas, a empresa orienta gestores de restaurantes a focar exatamente onde é necessário. Quer saber se sua equipe é atenciosa e rápida? Se o menu está agradando? Essa é a ferramenta que você precisa experimentar. Aproveite o cupom Experiência 30 que você acessa por meio desse QR Code que aparece na tela e tenha 30 dias grátis. Carlos, de onde veio a ideia da Tartuferia São Paulo, que aqui no Brasil certamente virou Tartuferia São Paulo, né? Eu acho que ela foi crescendo ao longo de um grande projeto de vida nosso. Eu e a Mônica sempre atuamos no mundo corporativo, até 2000 e 2011. E nessa época nós morávamos nos Estados Unidos, decidimos voltar ao Brasil e pensamos num projeto de vida que a gente pudesse usar todo o conhecimento que a gente tinha adquirido na nossa carreira, nós somos engenheiros químicos, e criar um legado. Nossas famílias são italianas, a gente tinha muito contato na Itália. Numa dessas viagens, nós ficamos fascinados com a trufa, com a experiência de caçar, com a experiência de usar produtos com trufa na gastronomia, mas sentíamos que existia uma oportunidade de ir além, de criar uma linha de produtos que entregasse uma experiência mais fidedigna, melhor, mais parecida com a experiência da trufa, que fosse mais acessível, e levar para outros produtos. Trufa, enfim, sempre foi um ingrediente super cultuado, não tem como ter acesso, assim, só nos restaurantes, muito caros, assim, era um pouco, digamos, pouco acessível, né? É um pouco dessa ideia que vocês trouxeram nesse negócio? Exatamente, a gente falou, como é que essa ideia, essa coisa tão maravilhosa pode ser só para poucos? Vamos trazer e dar acesso a mais pessoas de ter isso, de participar. Esse seria o nosso legado. Então, nós iniciamos com esse projeto e passamos 1 ano e pouco desenvolvendo, entendendo os processos de incorporação da trufa nesses produtos, como a gente podia melhorar, como a gente podia produzir produtos superiores com melhores experiências, usando toda a nossa experiência de engenharia química, fiquei 30 e poucos anos na indústria química, e foi um processo muito rico de entender toda essa indústria, entender a magia que vai muito além dos processos, a magia da trufa, e daí foi crescendo todo um projeto que ao longo desses 12, 13 anos dessa jornada foi se enriquecendo, foi crescendo e tem sido uma coisa maravilhosa, uma experiência fenomenal. Engenharia química, você assim, tem todo o controle do processo, né? Aquela coisa de você fazer processos para justamente controlar. Esse universo, você depende de um monte de variáveis que você não consegue controlar, né? Para você achar a trufa, né? Então, a parte de caçada, de achar a trufa, essa parte é uma parte que nós aprendemos, que é uma parte milenar que vem se desenvolvendo também, mas é uma cultura que passa de geração em geração e é um processo muito bonito na Itália. Você vê os tartufaios que fazem isso, obviamente, como profissão, mas mais do que isso, como um amor, como um projeto de vida. Então é uma coisa muito rica essa ligação do tartufaio com seu cachorro, com a terra, com o bosque, essa interação, o carinho, o amor que um acaba desenvolvendo pelo outro. O negócio de vocês virou, para muita gente, foi o primeiro contato, né, de muita gente com a trufa. É essa a impressão que vocês têm ou são já clientes que já têm alguma intimidade com o produto? Esse é um dos grandes orgulhos que nós temos. Nós obviamente, já havia uma parcela da população brasileira que consumia trufas, mas de uma forma muito mais limitada. Antigamente, o conceito de trufa se resumia a trufa branca e trufa negra. Hoje, nós trazemos 9 tipos diferentes de trufas. A gente já trouxe esse conceito para uma quantidade muito maior de pessoas. Quando nós abrimos, era muito comum as pessoas virem e acharem que nós éramos uma doceira que fazia trufas. Trufa doce, chocolate. Trufa doce. Era muito comum as pessoas chegarem aqui, estranharem o perfume da trufa, imaginarem que estava vazando gás, alguma coisa na casa.
Hoje a gente fala em trufas, já é uma coisa muito mais ampla, muito mais conhecida, e nós temos muito orgulho de ter participado disso, de ter ajudado a trazer esses 9 tipos de trufas para o Brasil, de hoje participarmos de projetos de cultivos de trufa no Brasil. Então, para a gente foi uma coisa muito rica e nós somos muito orgulhosos de ter o nosso footprint, a nossa pegada nesse mundo de trufas brasileiro. Bom que a gente está com um engenheiro químico que é bom para explicar. Assim, explica a diferença da trufa em espécie e também desse aroma, azeites aromatizados com trufa, que enfim, muitos restaurantes usam, tem muita gente que critica também, porque vem só aquele aroma, mas não tem a matéria-prima, né? Como qualquer outro produto, você tem diversas qualidades. Então, nos produtos com trufa, você vai ter produtos melhores, que só tem os elementos da própria trufa como os nossos. Você vai ter produtos onde você, cara, para reduzir custo, vai abrir mão um pouco da qualidade. Nós não fazemos isso. E tem outros produtores que também não fazem isso. Então você vai ter vários mercados de produtos com trufas, mas você tem algumas linhas de produtos com trufas que realmente entregam aquilo que é a trufa. Obviamente com algumas diferenças, mas isso começou há muitos anos, há milênios atrás, porque a trufa ela é muito frágil e ela tem uma vida útil muito curta. Hoje em dia, com refrigeração, com cuidados de armazenagem, tudo, uma trufa, dependendo da espécie, vai durar de 10 a 20 dias. E as melhores experiências são no começo. Antigamente, sem refrigeração, sem nada disso, a trufa durava poucos dias. Então, para tentar consumir, para tentar guardar isso, as pessoas colocavam no mel, colocavam no arroz, colocavam na manteiga, colocavam no azeite, para ver se conservava. E foram percebendo que os aromas, os perfumes, os sabores da trufa, eles se incorporavam nesses produtos. Então começou uma forma de produção de alguns produtos com trufas, ainda de forma incipiente, mas onde a pessoa poderia ter essa experiência por mais tempo. E daí foram se desenvolvendo métodos de incorporação, métodos de extração desses voláteis e dos sabores da trufa de forma mais eficiente para os produtos, e a indústria foi toda se desenvolvendo. E aí também apareceram produtos que são mais baratos, que são artificiais, tudo, e hoje você tem produtos melhores, produtos piores, e tem uma entrega bastante boa de produtos de maior qualidade e que mimificam a trufa na melhor forma possível. Não são a mesma experiência de você laminar, até pelo ritual, tudo, mas dão uma ótima experiência. Virou uma super moda, né? Macarrão com trufado, comida japonesa também usa bastante. Você consegue perceber quando é original e quando Você percebe uma diferença muito grande entre um bom produto e um produto ruim. Mas você porque é treinado ou você acha que um consumidor normal ele passa despercebido? Talvez, se ele nunca tenha consumido, mas se você colocar um produto bom e um ruim do lado, qualquer um percebe. Provar um, provar outro, sentir o perfume de um, sentir o perfume de outro, percebe-se na hora. O que você acha que essa trajetória de engenheiro químico trouxe para o negócio? Eu acho que trouxe uma série de oportunidades. Eu acho que, primeiro, fazer os produtos tradicionais, mel, manteiga, azeite, com uma qualidade superior que só alguns poucos dos melhores produtos do mercado conseguem entregar. E uma habilidade para trazermos a trufa e incorporarmos a produtos brasileiros, que foi uma grande inovação. Então hoje nós temos um requeijão de corte com trufas negras, que é um produto que faz um sucesso terrível. Nós temos um alho negro com trufas brancas, que num churrasco, a gente tem um polvo aqui, que ele é finalizado com esse alho negro, que ele é um produto que faz sucesso até fora do Brasil. Alguns amigos da indústria química falam, olha, meus chefes, quando vêm de fora, querem provar esse produto, que ele nunca virou nada igual. Então a gente conseguiu trazer trufa para produtos brasileiros. A gente tem uma goiabada com trufas negras, que trouxe uma nova experiência, uma nova oportunidade de degustar trufas de maneira diferente. Quantos produtos? Porque eles são distribuídos pela Casa Flora, né? Quantos produtos são hoje? Hoje nós temos 15 produtos em diversas embalagens. Então nós
Temos produtos tanto para restaurantes, food service, quanto para o consumidor final, que são distribuídos pela Casa Flora, para a gente ter uma capilaridade maior, e você encontra no nosso empório, nas nossas lojas, nos nossos restaurantes. Qual a parte maior do negócio? A parte dos produtos para consumidor final ou a operação dos restaurantes? A operação dos restaurantes cresceu muito. Não era nem nossa intenção ter restaurantes, tudo, mas nós, graças a Deus, nos tornamos um grande sucesso. Hoje a gente recebe pessoas de todo o Brasil, as pessoas gostam de vir aqui, ter essa experiência. Nós servimos 9 tipos diferentes de trufas, os clientes têm um contato, saem daqui com uma experiência que a gente fica muito gratificado pelo retorno, pelo carinho que a gente tem dos clientes, da experiência que eles têm tido. Porque começou como empório, né? A ideia inicial era empório e você servia alguma coisa ali para comer, meio que para aguçar o paladar das pessoas. Exatamente, para as pessoas entenderem como usar a trufa no dia a dia. Então a gente tinha essa linha de produtos um pouquinho mais ampla, então fazia um prato com um produto, outro prato com outras pessoas, provavam e falavam, pô, mas isso é maravilhoso, vou trazer minha família. Então a gente foi recebendo os amigos, foi crescendo, foi se tornando também cada vez mais um restaurante. E como é que foi abraçar esse outro negócio? Porque imagino que aí, de fato, é uma operação totalmente diferente, né, da engenharia química, das empresas que você trabalhou, para aí de fato você está aqui com essa dinâmica de restaurante. Como é que foi essa transição? Nós buscamos algumas peças-chave para nos ajudar nisso. Então, um chefe que já tinha uma experiência, que nos ajudou nesse início, uma pessoa que já entendia mais do mercado de gastronomia. Então, a gente foi trazendo pessoas para nos ajudarem nesse plano de crescimento. Como é que você resume o momento atual da Tartuffe Ferreira? Vocês já tiveram outras unidades, já teve franquia, já teve outras cidades? Como é que está hoje? Resume para a gente. Então, hoje nós principalmente com a pandemia, nós decidimos mudar um pouco o perfil. Como eu falei, a trufa ela é muito sensível. Uhum. Então, você ter unidades fora de São Paulo, ficava mais difícil a gente conseguir entregar exatamente a mesma experiência pelo número de trufas que a gente traz, por toda a nossa logística. Então, nós decidimos reduzir, ficar com as nossas operações de São Paulo. Nós, nesse período, fizemos uma fusão, nos fundimos com o São Bento, formamos o Grupo Santos, que tem bares, o braço de bares e o braço de restaurantes. A gente tem o São Bento, que é o Boteco São Bento, que é um ícone na área de bares. Tem o São Conrado, que é um bar que faz muito sucesso, que está no carinho, que dá muitos clientes. Nós temos um braço de restaurantes que tem a Tartuferia, tem o Tui, que é um ibérico que tem tido muito destaque, temos um japonês, o Yu. Então a gente tem tido muito sucesso, acho que foi uma parceria que acabou juntando habilidades de uma forma muito feliz e a gente está crescendo muito feliz com essa nossa parceria. Você também entrou na gestão também desses outros negócios, também você não se restringe mais aqui, né? Nós temos uma gestão conjunta de todas as operações, onde cada um utiliza suas habilidades para a gente entregar o melhor de cada marca. E como é que foi essa experiência? Logo de cara, você e a Mônica, enfim, se encantaram por esse negócio ou foi um pouco estranho? Bom, isso aqui tem outra dinâmica. Como é que foi vestir esse chapéu de dono de restaurante? Então, a trufa é uma coisa maravilhosa. Então, a trufa te encanta. Então, você entra nesse mundo de trufas, isso já te traz uma felicidade diária. E esse contato com o cliente, esse carinho, esse participar da vida dos clientes é uma coisa muito rica. Você ser importante. A gente teve clientes que frequentavam e frequentam a Tartufferia diariamente. Então, você fala, pô, eu sou importante na vida desse cara. Eu já tive um cliente que veio aqui e sentou comigo e teve um momento mais marcante da vida dele, com um parente se curando de um câncer. Ele falou, pô, aqui era o lugar que eu queria vir para comemorar. Então, esses momentos são muito gratificantes, muito mais para além do negócio financeiro. E essa história da paixão pelas trufas levou vocês até a adquirir um cachorro para caçar trufas, né? É o Nero, né? Conta a história do Nero. Então, essa história de trufa tem sido muito gratificante. Depois que nós iniciamos a Tartufferia, a trufa ganhou bastante destaque, bastante notoriedade no Brasil. E por conta disso, nós desenvolvemos uma série de relações, entre elas uma com um grande cientista, o Marcelo Sulzbacher, que
que estudou sempre fungos comestíveis, tudo, e ele se dedicou mais à trufa na esteira do sucesso da tartuferia. E descobriu uma trufa aqui no Brasil. E foi fazendo todo um trabalho de qualificação, foi crescendo diversos projetos, a gente foi incentivando, foi fazendo uma série de coisas juntas, até alguns projetos de áreas de truficultura no Brasil. E dentro desse projeto, a gente trouxe, junto com uma outra amiga, dois lagotos romanholos, que são a raça ideal para caçar trufa da Itália. Desse casal nasceu o Nero, da primeira ninhada, que foi o cachorro que nós trouxemos, e eu o treinei junto com um parceiro desde o início para caçar trufa. E hoje ele é um ótimo caçador de trufas. E a gente, obviamente, não tem tantas oportunidades de caçar trufa, mas caçamos no Rio Grande do Sul, caçamos no Paraná. Eu treino semanalmente, às vezes a gente faz uma brincadeira com os clientes treinando. Outro dia a gente fez um evento de golfe e os clientes escondiam pedacinhos de trufa e o Nero achava. Então é uma diversão. Como é que é a sua relação com a trufa, pessoal? Você já tinha, antes disso tudo, você e a Mônica já tinham essa veneração? Ou isso foi vindo do processo? Ou foi uma coisa assim, cara, acho que sentimos um nicho de mercado? Uma boa parte das pessoas que prova a trufa se encanta por ela. E nós já tínhamos esse gosto pela trufa. Nesse processo de pensar, de ir de volta para os Estados Unidos, de passar um pouco de tempo na Itália, tudo, foi crescendo isso e naturalmente foi se tornando um componente na nossa vida que hoje a gente não consegue enxergá-la sem isso. Mas assim, é um assunto do dia, você não tem momento de fazer, gente, hoje a gente não vai falar de trufa, porque é um pouco dessa dinâmica. Não tem, até porque eu sou totalmente viciado em trufas, então eu como no café da manhã ou um pouco do requeijão com trufas, ou uma manteiga com trufa, no almoço tem que ter, se a gente está viajando, leva uma salsa tartufata, leva um produto com trufa, e às vezes você vai num restaurante e coloca um pouquinho, então hoje ela é uma parte integral da nossa vida. Não conseguimos pensar nada sem ela. Essa popularização que tem da trufa, de você ver ela em vários restaurantes hoje em dia, quase, enfim, acho que é tão popular como a burrata, quanto a nova de pistache. Você sente um pouco responsáveis por esse movimento? Eu acho que nós ajudamos, eu me sinto orgulhoso, eu acho que já era um movimento mundial, eu acho que nós no Brasil temos uma contribuição muito significativa para isso, e temos uma visão um pouquinho mais dedicada. Então a gente faz aqui se preocupa um pouco mais com a harmonização, com todos os produtos, com trufas, mas nós somos orgulhosos de participar disso e fornecemos os nossos produtos para os melhores restaurantes do Brasil. Primeiro, quanto tem de dinheiro? Quanto vale esse... Bom, aqui nós temos 2 tipos de trufas. A gente hoje traz em torno de 9 tipos de trufas para o Brasil. E a trufa, ela tem estações bem específicas. Então, por exemplo, na Itália, nós encontramos agora o tartufo estivo. De maio, junho até agosto, a Itália tem o tartufo estivo, a trufa de verão. Então, essa é a trufa que a gente traz da Itália. E normalmente nós tínhamos, nessa época do ano, somente a trufa de verão. Há algum tempo, com essas tecnologias de cultivo, a gente passou a encontrar trufas em outras regiões do mundo. Então agora aqui a gente tem o tartufo estivo e tem o tartufo nero prediato, que é outra trufa negra, que é uma trufa negra de inverno, que nós tradicionalmente trazíamos da Itália entre dezembro e fevereiro. Agora nós estamos trazendo do Chile e da Austrália no inverno deles. Então aqui a gente tem a trufa de verão, o tartufo estivo, e uma trufa negra de inverno, o tartufo nero prediato, que é uma trufa um pouquinho mais valorizada na gastronomia. Ela tem algumas características mais diferenciadas, um perfume um pouquinho mais pronunciado, que são 2 trufas muito gostosas que trazem uma harmonização muito boa com diversos pratos. Então, financeiramente, quanto valores? A gente deve estar falando em 3, 4 mil reais nessa bandeja. Acho que muita gente tem um pé atrás, assim, nossa, acho que não é para mim, assim, quanto um prato, assim, com trufa, quanto ela encarece? Vocês também têm criar uma forma também de isso não ficar tão proibitivo, né? Então, hoje,
numa experiência com os nossos produtos com trufas, nós somos muito competitivos. Um prato nosso com trufa é muito semelhante a um prato em outro restaurante com trufa. E nós temos também pratos sem trufas para aqueles que preferem. Nós ganhamos alguns prêmios de gastronomia, tanto dos pratos com trufas quanto dos sem trufas. Agora, na experiência com a trufa laminada, para tornar isso mais acessível, nós laminamos a mesa e o cliente escolhe a quantidade que vai colocar e ele dosa um pouco o preço que vai ser aquele prato. Então, ele pode ter uma trufa estiva, um tartufo estivo, ter uma experiência num prato que vai começar em 100, 120 reais, até uma trufa branca que ele vai ter um custo mais alto. Então, hoje, nós tornamos a experiência com trufa possível. E o cliente pode provar uma trufa, pode provar duas, pode provar uma trufa mais acessível, uma trufa um pouquinho mais rara, mais diferenciada. Se meu inconsciente falasse, também é um oferecimento da Casa Flora, que acaba de completar 55 anos. Fundada como um armazém de secos e molhados em 1970, a companhia se transformou em uma das maiores importadoras do país. A Casa Flora movimenta mensalmente de 50 a 60 containers repletos de vinhos, cervejas, destilados, azeites, massas e molhos, entre outros produtos. Ao todo são cerca de 1.300 itens de marcas que dispensam apresentações, como Paganini e Paulaner. Os vinhos correspondem a quase 60% das importações, e um dos destaques entre os rótulos de alta gama, este aqui, o Pipolo, da vinícola italiana Vignette del Vulturi. Blend de 2 uvas, Greco e Fiano, tem aroma de frutas amarelas, boa acidez e é extremamente fresco. Ótima companhia para peixes e frutos do mar, está à venda tanto no site da Casa Flora, quanto na rede de supermercados e restaurantes abastecidos pela importadora. Bom, já que vinho e trufa combinam, vamos tomar esse vinho? Vamos tomar, sem dúvida nenhuma. Um bom vinho italiano a gente nunca recusa. Nem às 11 da manhã. Nem às 11 da manhã. É o caso aqui hoje. Aqui bem simples de abrir. Bom, por favor, para você provar. Excelente. Saúde. O que você achou? Um vinho muito gostoso, fácil de tomar, refrescante, com uma acidez correta, vinho delicioso. Bom, vinho e trufa, como é que você harmoniza? Assim, brancas vão mais indicados para os vinhos brancos, as negras para os tintos? Como é que funciona nesse universo? Via de regra, elas são mais consumidas com vinhos tintos. Até porque hoje, tradicionalmente, as trufas eram muito usadas com pratos mais neutros. Uma massa, um risoto, um ovo. E aí, normalmente, era com vinhos tintos. Mas a trufa tem ganho muito destaque em uma série de outros pratos, peixes, carnes, então vai depender muito da combinação do prato e do vinho. Uma coisa que também é uma tendência, trazer coisas do mesmo terroir. Então é muito comum você consumir trufas com vinhos do Piemonte, por exemplo, um Barolo, um Nebbiolo, às vezes da Toscana, um Super Toscano, um Chianti, mas as harmonizações são muito de cada um. Para um vinho desse, branco, o que você acha que harmoniza melhor? Então, por exemplo, num dia mais quente, você pedir uma burrata com o nosso pesto com tartufo e tomar com esse vinho é extremamente refrescante, é uma experiência inigualável. Então, com entradas, com pratos mais leves, com peixe, ele vai muito bem. Qual a sua relação com os vinhos? Para quem, enfim, vai montar um restaurante de trufa, já tinha uma relação com gastronomia muito grande, é um produto muito italiano, então assim, os vinhos italianos, por exemplo, qual era a sua relação com eles antes dessa empreitada toda? Eu acho que aí tem uma coisa do vinho propriamente dito e da magia. Então, eu, por toda essa relação com a Itália e também tenho família em Portugal, acabo tendo uma predileção por vinhos italianos e portugueses. Se eu vejo um rótulo italiano ou português, eu já estou um pouco mais predisposto a gostar daquele vinho. Mas sem dúvida... A chance de errar é muito menor, né? A chance de errar é muito menor. Mas sem dúvida nenhuma, eu tenho vivido experiências maravilhosas
com produtores de vinhos brasileiros. Então, uma coisa que hoje me encanta é o trabalho que se faz no interior do Brasil, tanto em vinhos, com queijos. O brasileiro, eu acho que a gente tem que valorizar isso, tem feito trabalhos maravilhosos na gastronomia e a gente tem que buscar essas pérolas. O Brasil, a gente tem que se orgulhar desse pequeno produtor brasileiro que se esforça para fazer uma coisa de qualidade. Hoje, no mundo, a gente encontra vinhos, a trufa tem se desenvolvido muito. Então, eu acho que a gastronomia tem ganhado muito mais proeminência na vida das pessoas. Todo mundo hoje, sempre foi assim, desde pequeno a gente se reunia domingo em torno da mesa, mas hoje em dia os momentos de prazer estão cada vez mais ligados à gastronomia, né? Eu acho que você está dizendo isso também, né? Não dizendo, mas dizendo assim, que tinha essa relação que a gente olhava todos para os produtos brasileiros, assim, né? O vinho brasileiro, o produto, enfim, queijo. Você lembra de viver isso na sua vida, assim, de essa história? Não, vinho é só italiano, aqui vinho brasileiro. Você lembra de ver Muito, produtos assim? Vamos tinha justiça também, fazia sentido. Tinha justiça. O Brasil ainda fica um pouco atrás em termos dos grandes vinhos, tudo, mas tem se desenvolvido de uma forma brutal. Hoje, em termos de queijo, o Brasil tem prêmios internacionais, em termos de vinhos tem prêmios internacionais, azeites. Então existe um nicho de excelência no Brasil na área gastronômica muito, muito perceptível. E um vinho branco desse, assim, o que te remete? Assim, você está tomando esse vinho, o que ele te transporta para onde? Assim? Que situação? Na minha cabeça, vinho branco me remete, e não é uma coisa fidedigna, mas me remete um pouco mais para o sul da Itália, para momentos que eu vivi no sul da Itália, porque era um pouco mais quente. Voltando um pouco da sua trajetória, nos Estados Unidos vocês ficaram quanto tempo? Nós ficamos 3 anos. E onde vocês ficaram? Em Atlanta. Eu era presidente para a América Latina de uma multinacional. Tive um convite para assumir a posição globalmente de uma unidade de negócios deles. Fui para lá, ficamos 3 anos. No fim desse período, eu tinha que decidir se eu ficava lá como um cidadão americano e perdia meu contrato de expatriado ou voltava. A gente já estava numa época de vida com a família aqui, a gente sempre teve laços familiares muito fortes, então a gente decidiu voltar. Mas a ideia era pensar já no plano B ou vocês tinham, voltar para o Brasil, recomeçar, continuar a carreira? Então, já quando a gente foi voltar para o Brasil, o projeto já era sair do mundo corporativo e desenvolver um projeto pessoal. Então a gente já começou a estudar essas alternativas. Na minha volta eu acabei assinando um contrato de reestruturação numa empresa, mas demorou um pouco mais. Deu oportunidade para a gente ir maturando e entendendo e estudando nesse período. Então, para realmente focar única e exclusivamente nesse projeto a partir de 2013. E tem muita gente que pensa, tem planos parecidos, assim, né? Vou mudar de carreira, fazer uma transição de carreira e ter uma vida mais simples num restaurante ou tocar uma pousada. Você recomenda, assim, essa tranquilidade toda que as pessoas imaginam? Porque tem outro lado em termos de puxado. Tranquilidade, eu vou dizer que minha vida era mais tranquila no mundo corporativo. Agora, em termos de gratificação, de momentos como junto aos clientes, de entregar, de ver a experiência do cliente, não tem o que pague isso. Então, eu acho que é muito rico. Eu estou muito feliz com a nossa escolha, mas é uma escolha 24/7. Você sente falta de algo da vida corporativa? Eu acho que não, acho que talvez um pouco da previsibilidade, mas mais uma vez, é muito rico todo esse ambiente que a gente vive aqui. E como é que é trabalhar com a esposa? Fingir que a esposa não está aqui olhando a gente, assim, mas como é que é uma relação que você não tinha, né, desse trabalho diário, intenso, em família? É desafiador, mas como nós temos esse objetivo muito alinhado e nós partilhamos muito do prazer desses momentos, acaba se tornando, com todos os desafios, tudo muito, muito bom. Porque não tem essa coisa que o trabalho vai para casa, né? Vocês conseguem fazer essa... O trabalho vai para casa, a gente vive trufa também 24 horas, a gente tem um cachorro que está em casa. Procurando as trufas que vocês deixam pela casa? Eu enterro trufas semanalmente nas praças perto de casa para ele caçar. Então, a nossa vida é sempre muito ligada a trufas, aos restaurantes, aos negócios. E nós gostamos, nós nos nutrimos disso. Como é que vocês se conheceram, você e a Mônica?
trabalhando na mesma empresa, trabalhando na Dupont. Quanto tempo juntos já? Há 30 anos. E você cresceu em São Paulo, é isso? Me conta um pouquinho da sua... Eu nasci e cresci em São Paulo, de uma família que veio parte da Itália, parte de Portugal. Uma família bastante, eu diria, bastante comum, bastante tradicionalista. A gente manteve sempre muito das tradições, dos costumes, tanto portugueses como italianos, muito próximos da família, dos primos, tudo, no domingo todos se juntando à mesa. Então foi uma vida bastante, eu diria que bastante rica nesse contato familiar, nessa questão de vínculos. Como é que você descreve essa família que você cresceu? Aquela típica família italiana, muita briga, muita discussão no almoço, mas ninguém conseguia ficar longe um do outro. Qual a memória mais antiga que você tem da infância? São essas mesas de domingo que a gente se reunia, que a gente vivia muito junto. Então, por exemplo, hoje, nesse negócio do Grupo Sentes, meus primos são nossos sócios. E nós convivemos desde criança. Então, nos primeiros dias de escola do meu primo, que é mais novo, eu levava para a escola. Então, sempre foi uma coisa muito rica essa questão de família. E você tem um prato que te remete à infância, que você come e fica, isso aqui me transporta mentalmente para aquela época? Minha avó fazia uma lasanha que eu tenho momentos memoráveis dos amigos irem em casa e saírem passando mal, porque ela pressionava, ela falava, você não vai comer só isso, você tem que comer mais, você não vai fazer essa desfeita comigo. Eu falava, estava maravilhosa, mas sua avó me fez comer tanto. Então era uma coisa bem italiana, que ela se sentia também muito orgulhosa das pessoas gostarem da comida dela, comerem. E restaurantes, você lembra de frequentar durante a infância? Tinha esses restaurantes que você tem hoje ecoam alguma coisa que você frequentava na sua infância? Então, eu acho que o perfil dos restaurantes brasileiros mudou muito. Na minha infância, a gente tinha mais essa relação de cantinas, de pizzaria. Eu não me lembro de quando eu era criança da gente ir em restaurantes mais gastronômicos. Isso foi crescendo ao longo do tempo. Então, acho que São Paulo, as famílias foram ofertando a sua experiência mais gastronômica para os seus filhos de forma mais cedo, mais atualmente. No meu tempo, a gente tinha essa questão das cantinas, das pizzarias, do Bexiga, na 13 de Maio. Você lembra da primeira trufa que você comeu na vida? A primeira trufa que eu comi na vida, eu acho que eu tinha uns 17, 18 anos, que foi um rito de passagem, que foi uma trufa negra, que era uma coisa que era muito fora da casinha, era uma ocasião muito especial. Como é que foi esse? Você lembra do que você achou? Então, eu me lembro que era naquele tempo era até uma obrigação muito grande se você gostasse, sentir. Então eu não me lembro de ter sido uma experiência tão marcante assim, no sentido de eu ter sido surpreendido, porque já vinha embutido em uma expectativa muito grande. Mas você acha que as pessoas costumam estranhar quando provam a trufa pela primeira vez? Como, por exemplo, acho que todo mundo, no primeiro gole de uma cerveja na vida, acha estranhíssimo, mas depois gosta. O paladar, enfim, ele vai se aprimorando, né? Ele vai se aprimorando, mas uma coisa que nós procuramos aqui é harmonizar, é balancear a trufa com os outros elementos do prato. Essa é uma das coisas que os italianos até falam de nós, que nós carregamos muito na trufa e nos produtos com trufa. Então, em alguns restaurantes você vai sentir a trufa muito pronunciada. E muitas pessoas até acreditam que não gostam de trufa, Sim. ou por ela estar muito pronunciada, ou por provarem com um produto que não tem tanta qualidade. Aqui nós fazemos tudo balanceado e eu falo para os clientes, para você sentir, você também tem que prestar um pouco de atenção, colocar na boca e sentir. Então, a gente tira muito dessa estranheza, não fazendo a trufa se sobressair, ser a única coisa do prato, mas ela harmonizar para o cliente sentir todos os elementos. Que às vezes até mais o aroma que está fechado, né? Que aquilo, Sim. Às vezes pode, pelo gás, dar um certo estranhamento, né? Do que você menos gosta desse meio? Tem algo que você não gosta? Eu acho que desse meio de gastronomia, o que falta é nós valorizarmos mais, em geral, a mão de obra. Por exemplo, eu acho que hoje
já existe uma valorização mais forte do chefe. Hoje o chefe é valorizado como um artista. Então, acho que a cozinha hoje tem sido valorizada. Eu acho que falta a gente valorizar o garçom, que é uma pessoa que tá se dedicando, está no salão, está criando momentos, está criando uma interação, um vínculo com o cliente. Falta a sociedade reconhecer um pouquinho mais essas profissões. E eu acho que no caso de vocês, ter garçons que sabem do que produto é esse, é fundamental, né? Porque senão, se alguém perguntar alguma coisa, ele falar uma... Eu acho que é fundamental e eu acho que é mais rico para um garçom. A gente sempre percebeu isso. O nosso garçom, ele conhece, ele se orgulha de conhecer, de ter essa porta de abertura com o cliente. Então, eu acho que no geral, a gente oferece uma oportunidade maior para o garçom dessa realização. O que é família para você? Eu acho que vai além dos meus parentes de sangue. Hoje a gente tem muito... Família é isso aqui, esse restaurante, é o garçom que está com a gente há muitos anos. São essas pessoas que você considera, que você se preocupa, que você pensa nelas todos os dias. Eu te perguntei o que você menos gosta desse meio, mas enfim, o que você mais gosta nesse meio? O que eu gosto, no final das contas, é de oferecer esse momento especial e de ver o brilho nos olhos do cliente quando ele provou um prato com trufa, quando ele teve uma experiência diferenciada, quando ele sai daqui e fala: tive o melhor jantar, tive o melhor dia da minha vida. Como é que você define o seu temperamento? Eu acho que não existem pessoas fáceis nesse mundo e eu não sou exceção, não sou fácil. Então, eu sou uma pessoa que gosto de estudar, gosto de saber e gosto de falar sobre o que eu sei. Como é que você se define como um gestor? Eu tive uma carreira de bastante sucesso na indústria química, tudo. Então, eu, sem falsa modéstia, acho que eu sou um bom gestor. Mas lá é muito racional, né? Eu imagino que é um mundo muito mais, assim, racional, assim, quase cartesiano. Aqui é muito diferente essa forma de gerir lá, nesse meio. Eu acho que esse é um dos meus desafios, trazer essa racionalidade, porque a gestão, em última análise, ela tem muitas semelhanças. O produto que você entrega é diferente, mas a gestão em si, a gente tem que aliar isso, ter essa racionalidade na gestão. Aqui no restaurante, 2 mais 2 ainda são 4. E essa entrega. Como é que você acha que as pessoas te enxergam? É muito rigoroso, eu gosto muito de processo, eu gosto de medir as coisas, eu gosto de estar alinhado. E essa questão, 2 e 2 são 4, a gente combinou 4, são 4. Então assim, se eu pedir um chorinho aqui de trufa, não tem essa cartesiana? Eu tenho que me adaptar, eu fico muito confortável de entregar o que a gente combinou, mas não dá para ser mais realista que o rei. Então a gente também, no restaurante, tem essa flexibilidade e cada um pouquinho mais da sua área. Então, por exemplo, a Mônica, os meus sócios têm uma sensibilidade maior nesse de entender como uma luz afeta mais, uma harmonização de cores. Eu sou um pouquinho mais racional, então cada um vai mais no seu quadrado. E você se enxerga dessa forma ou você acha que a forma como você se enxerga é diferente da forma que as pessoas te enxergam? Eu me enxergo mais dessa forma, acho que é semelhante. E eu tenho um lema na minha vida. Se eu tenho um problema com você, esse problema pode ser meu ou pode ser seu. Se eu tenho um problema com 10 pessoas, necessariamente esse problema é meu. Se 10 pessoas falarem que eu sou de um jeito, eu vou acreditar que eu sou daquele jeito. Como é que é para você olhar para o passado, enfim, pensar nessa carreira que ficou para trás? Você imagina, por exemplo, como é que teria sido sua vida se você tivesse continuado naquela indústria? Eu, às vezes, imagino, mas eu gosto muito de ler. Eu li um conto do Luiz Fernando Veríssimo que me marcou muito. Ele está num bar e ele está desacorçoado, achando que a vida dele foi muito ruim, e ele fica imaginando se ele tivesse sido outra coisa. Daí ele vê uma outra pessoa pior que ele, e essa pessoa é muito familiar. Daí ele descobre que essa pessoa é ele, que tinha feito a outra opção e tinha tido um resultado negativo que ele não imaginava. E no final das contas o bar está cheio de eles que falava: se eu tivesse feito isso, e sempre deu alguma coisa pior que ele não imaginava. Então ele vê que ele está o melhor possível. Então eu acho que a vida é isso, a gente ser grato pelo que a gente tem, não imaginar que teria sido diferente. Você diria que profissionalmente você está satisfeito? Muito.
Tem algum lugar aonde você ainda quer chegar? Eu quero trazer essa experiência para mais e mais pessoas, entendendo os limites, como a gente fez de voltar atrás, de ter as casas em São Paulo, onde a gente consegue garantir uma experiência realmente diferenciada, mas até pela junção com o Grupo Sentes, entregar experiências diferenciadas. Então, a gente entrega uma experiência que, mais uma vez, sem falsa modéstia, eu acho que é maravilhosa aqui na Tartuferia. Com TUI a gente consegue entregar uma outra experiência sensacional. Então, ir me aliando a pessoas para poder entregar essa felicidade, essa experiência para mais e mais pessoas. E como é que foi esse movimento, assim? Como é que você se sentiu, né? Porque esse meio, parece que você tem que crescer, replicar. Parece que o sucesso é sinônimo de mais unidades, assim. Esse voltar para trás, como é que você se sentiu, assim? Foi tranquilo ou teve algum tipo de conflito? Eu acho que foi, no final das contas, muito recompensador, porque a coisa mais frustrante é você não conseguir entregar aquilo que você se propõe, aquilo que você quer, da forma que você quer para o cliente. Então, o fato da gente voltar a ver o brilho nos olhos, a poder participar disso mais perto e garantir isso, é muito positivo. E essa expansão, por enquanto, vocês cogitam voltar a expandir? A gente cogita de uma forma muito organizada, e eu falei dessa fusão, então hoje nós temos mais recursos, mais profissionais bem preparados, tudo, para permitir um crescimento. A gente sempre foi muito conservador e vai continuar sendo conservador, mas permite crescimento. Importante lembrar que esse movimento também tem a ver com a pandemia, né? Quer dizer, um momento realmente muito complicado para o setor em geral, né? Como é que é para você olhar para o futuro, pensar nos anos que estão passando, envelhecer? Aqui eu estou envelhecendo de uma forma muito, muito agradável. A gente procura investir em talentos, então para poder fazer, não necessariamente estar presente no dia a dia, não necessariamente que essa experiência maravilhosa dependa de eu estar aqui, e hoje já não depende, a gente se orgulha de ter profissionais muito bem preparados, de estar desenvolvendo a nova geração. Então, eu acho que a gente tem sido muito feliz nesse processo. E o que é sucesso para você? Sucesso vai estar sempre ligado a gente gerar um sucesso financeiro, até para permitir a continuidade, mas o sucesso real é, mais uma vez, entregar uma experiência que você fidelize, que você tenha esse cliente até para poder ser sustentável. E riqueza para você? O que você entende por riqueza? Eu acho que riqueza é muito pessoal. Então, para mim, um momento muito rico é estar treinando, é estar escondendo a trufa e procurando trufa com o meu cachorro. Para mim isso é impagável. Então você pode oferecer a maior das coisas para mim, eu não vou trocar por esse momento. Então riqueza são esses momentos que a vida te proporciona. Que é um lado lúdico também, né? Que eu acho que é difícil você identificar isso em outros restaurantes, né? Uma diversão de bastidores, né? Uma diversão à parte. E hoje, eu em geral trago o Nero nos restaurantes, nos finais de semana. E tem pessoas que vêm aqui e falam, pô, eu gostaria de vir quando o Nero tiver, vem aqui, as pessoas ficam muito felizes de vê-lo. Então, são coisas muito, muito legais que causam uma satisfação indescritível. Qual que é o seu maior medo profissional? Não conseguir entregar isso. Em algum momento, me perder por esse negócio de crescimento, de você não conseguir entregar para a sua comunidade, para os funcionários, para os clientes, o que você se propõe. Então, de uma forma ou de outra, a gente assume uma responsabilidade. Hoje o grupo tem mais de 400 funcionários, a gente assume uma responsabilidade muito grande. Então, por exemplo, na pandemia, foi uma coisa muito, muito difícil de lidar, você saber que você está impactando a vida das pessoas e você não ter certeza de conseguir prover, de conseguir entregar ao longo do tempo. Isso é o maior medo na vida em geral? Eu não sei se o maior medo. Hoje obviamente, eu sempre tenho uma relação familiar muito forte, então meu maior desejo é poder preparar meus filhos para eles se realizarem. E meu maior medo é não conseguir fazer isso. E eles gostam de trufa ou tem algum filho assim, pai? Eles adoram trufas. Hoje eles estão seguindo outros caminhos, um estuda jornalismo, outro estuda engenharia agronômica, mas eles gostam, eles têm prazer. Senão você deserdava eles. Eu sou um cara que...
vou dizer aqui, muito flexível. Eu sou palmeirense. Menos com trufo. Eu sou palmeirense, meu filho mais velho é palmeirense, meu filho mais novo virou corintiano, e eu aceito isso. E agora uma pergunta do Resposta, que é um dos apoiadores deste videocast, né? Como garantir que o atendimento de uma unidade da Tartufferia esteja à altura da outra, mas também sem pôr aquele atendimento engessado em nenhuma das unidades? Então, nós investimos muito em treinamento nesse modelo de você respeitar o tempo do cliente, respeitar a privacidade do cliente, mas estar sempre disponível. E eu sou um grande fã do Resposta, acho que o Resposta nos ajuda muito. Eu fico impressionado como os clientes também nos ajudam através do Resposta, através de outros meios, nos dando dicas de como melhorar. Isso para mim é importantíssimo. Então, eu valorizo muito todos os comentários, obviamente, que me sinto muito feliz com comentários positivos, mas me nutro de oportunidades de melhoras quando os clientes fazem algumas observações para que possibilite uma melhora nossa.